Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um vídeo sobre a Janja. A Janja viajou de novo para gastar o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos. Ela já foi para Roma, já foi para o Japão, já foi para Paris, ver o Macron. Me parece que ela vai se encontrar com o Macron novamente na Rússia e por aí vai. Bom, você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Não, eu tava fazendo... Sabe o sexto sentido da mulher? É igual o feeling do advogado criminalista. Tô há 14 anos advogando no crime, Paulinho. Palavras claras. Palavras claras. Né? Já vivi muita coisa nessa vida. Então, olha só. O meu feeling começou a me incomodar essa madrugada. Eu fiz a seguinte matemática, né? Então, escândalo do INSS de 90 bi. Né? 90 bi. De repente, a Janjinha viaja 6 dias antes do Lula, sem a comitiva oficial, em um jato que cabem 230 pessoas, sozinha, aquele mesmo jato que ela encheu na pandemia. Lembra? Lembro. No desastre. Lembro. Então ela vai sozinha, né? Num avião que cabem 230 pessoas, então cabe coisa nesse avião, né? Bastante. Cabe coisa nesse avião. E ela vai para a Rússia, um país que o sistema bancário está fora do sistema SWIFT, que é o sistema global. E ainda vai se encontrar com o Maduro. Sim. Paulinha, eu não quero ser preso também. Mas e ninguém olha a bagagem dela. E o meu feeling de advogado criminalista me diz que alguma coisa errada não tá certa. E por que ela vai com o avião da FAB? Porque o avião da FAB não vai ser revistado saindo do Brasil e muito menos entrando na Rússia, um país que está em guerra, precisando de dinheiro. Dólares. Mas olha só, esse povo acha que nós somos retardados. Tem mais uma conveniência aí nessa história ainda. Uma memória. Não, é que isso também me lembrou que há um tempo atrás saiu a notícia de que o Lula esperava a Janja ir viajar para poder debater questões políticas mais sérias, porque ela atrapalhava as reuniões, basicamente é isso. Tipo, sempre que tinha algum assunto sério para discutir, tinha que esperar a Janja viajar, porque senão ela queria se meter, queria opinar, queria... Cadê a feminista agora? Pô, então, e aí... Pois machista, porque o Lula, segundo a matéria na época, o Lula não conseguia controlar a Janja e ninguém podia desacatar ela também, porque teoricamente só o Lula poderia mandar ela calar a boca, ele não mandava, ela falava e ela ficava... Então, para não desagradar a Janja, a estratégia foi, deixa ela viajar e aí a gente faz as reuniões. Então olha como é tudo conveniente. Por que mandaram a Janja para essa missão, né? A Janja coisa esquisita, né? É o seguinte, a Janja é a fruta cítrica do sistema. Para não chamá-la de laranja, a gente usa esse termo no... A fruta cítrica. Entendi. A longa-manos, a famosa testa de ferro. Mas assim, eu queria saber o que a Janja tá levando na mala dela. Eu queria. Será que ela tá traficando perfume importado, gente? Será que ela tá trazendo umas sandálias Hermès da China? Não sei. O que ela é muito chique, né? Ela não tem bom gosto pra isso. Hermès, né? Ela não tem bom gosto pra isso. Não, ela tava com a sandália Hermès, é que tu não sabe. Pô, Jeff, ela tava com a sandália. Ô, Jeff, de onde tu acha que saiu o apelido de Esbanja? Parece que era 6 mil não, reais. Bom gosto, Será não. que ela tá não trazendo tem. umas falsificadas, gente? Será que ela tá fazendo essa... Paraná, né? Não, eu não quero saber. Chega, já o STF já me mandou derrubar minhas redes sociais. A gente paga essa conta e a gente paga também a conta do Supremo Tribunal Federal, que em qualquer outra ocasião daria 24 horas para maiores explicações. O que a Janja faz da vida particular dela não me interessa nem um pouco. Se ela quer viajar, se ela quer ser deslumbrada, se ela quer xingar em inglês, se ela quer, enfim, fazer o que ela quiser. Se ela quer ir para o sul só para tirar um cavalo do telhado e depois esquecer os outros animais, as crianças, os idosos.
Isso não tem problema. O problema é bancar essa afetada, essa deslumbrada com o nosso dinheiro. Esse é o grande problema. E se ela acha que ela tem o glamour e toda a parte técnica de uma primeira-dama, parte técnica sim, porque primeiras damas, apesar de não terem nenhum compromisso público ou oficial, elas apontam para programas sociais, elas mostram onde os necessitados estão de fato necessitando de alguma ajuda. Onde está, por exemplo, a ajuda do governo federal no Rio Grande do Sul? Nunca chegou, nunca chegou. Essa semana, no início dessa semana, eu vi uma entrevista com o prefeito de Canoas e ele dizendo que infraestrutura não tem, recurso federal nunca chegou, que as pessoas estão fazendo o possível e o impossível para continuarem tocando a vida no Rio Grande do Sul e reconstruir as suas vidas, mas sem a menor ajuda. Então, de novo, o que essa mulher quer fazer da vida pessoal dela não me interessa. Agora, se o nosso dinheiro está bancando, ela tinha que abrir as redes sociais. Onde estão os compromissos públicos oficiais, já que ela oficialmente gasta o nosso dinheiro? E onde está o judiciário para dar 48 horas para essa prestação de conta? É aquela palavra que sempre falamos aqui, Paula, transparência. Não existe transparência no governo Lula, seja transparência com o executivo, com os ministros. Agora estamos diante de, talvez, o maior escândalo da nossa história, pode ser até maior que o próprio Petrolão. Não existe transparência nas contas públicas, não existe transparência, claro, na primeira... Essa declaração do novo ministro da Previdência de que depois de 3 horas na alvorada, com ministros, inclusive ministros da articulação política, Gleisi Hoffmann, não trataram do ressarcimento. Ressarcimento é a agenda do dia do governo, o feriado inteiro. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar porque, assim, primeiro, é a única ação política que o governo tem de positiva. Né? Pelo que eu entendo aqui, tudo bem, ele está atuando, como você mesmo disse, ele está atuando para barrar a CPI, né? Mas de ação com, vamos dizer assim, com respaldo ou com efeito na população, é fazer o ressarcimento. Então não dá para entender. O presidente Lula está indo para a Rússia numa viagem esquisita, para dizer o mínimo, como disse o Leonardo, o Lorival Santana, nacionalista aqui de Internacional, disse que só vai ditador para esse evento que vai o Lula, nenhum democrata está indo para essa viagem. Sai do Brasil nesse momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Califórnia, fazendo discussões lá, enfim, provavelmente de coisas que podem em algum momento serem importantes para o Brasil, como ele teve encontro lá com o secretário do Tesouro americano, sem nada decidido, mas a crise está acontecendo aqui no Brasil, então não discute o ressarcimento, que ninguém sabe exatamente, como você colocou, de onde vai ser o dinheiro, quais vão ser os critérios, quem vai ser exatamente atendido. Então, se essa crise está sendo de alguma forma gerida pelo governo, ainda não apareceu o resultado dessa gestão. Havia um assalto como esse que aconteceu agora no INSS. Sabe por quê? Porque nunca antes na história desse país aconteceu algo parecido. Uma máfia que espera o dinheiro sair do INSS, entrar na folha de pagamento dos aposentados, e aí ela ataca. E ataca com mordidas de 100, de 80, de 50, de 10 reais, para ninguém perceber. Uma máfia que agia em parceria com um grupo de servidores públicos corruptos e que contou com a inépcia de servidores públicos omissos. Claro, funcionando em cima de um sistema que é uma coisa fajuta, DataPrev, que precisa de reformulação, precisa de atualização. Aí, a gente vê os ministros do atual governo e também a blogueiragem vassala, a blogueiragem amiga, né? Tentando convencer a sociedade, convencer você de que esse governo descobriu a fraude. Isso é fake news. A fraude chegou a essa gestão com um certo tamanho e ficou muito maior. Porque os bandidos e os servidores corruptos continuaram a agir, com a ajuda extraordinária dos servidores omissos. Pega um exemplo de servidor omisso, o ex-ministro da Previdência, foi informado da fraude, foi omisso, deixou correr solto. Soube ao chegar ao governo no começo de 2023, recebeu, isso está no clipping de notícias, saíram notícias no clipping de notícias do Ministério da Previdência, começaram a ser publicados no final de 2023. Ele viu o TCU entrar no caso, ele viu a CGU entrar no caso, e tudo o que Carlos Lupe fez foi, segundo ele conta,
dá um prazo para um diretor do INSS contar o que estava acontecendo. Você sabe quanto tempo esse diretor demorou para não dar uma resposta e só então ser afastado? 1 ano. 1 ano para não dizer nada. E o diretor que o Lupe nomeou para o lugar dele foi afastado por ordem do juiz que autorizou a operação da Polícia Federal. No Ministério do Planejamento, ninguém fala, né? A pasta da Simone Tebet, fica lá o Dataprev. Também ninguém viu nada. Mesmo com TCU, com CGU, com reportagens na imprensa que passaram a ser publicadas às dezenas ao longo de 2024. E os sistemas de informação do governo não sabiam de nada. Aí ficam dizendo que o esquema começou no governo anterior, começou em governos mais antigos. E começou mesmo. Agora vem cá, isso alivia a responsabilidade do governo atual? O governo Lula não se orgulha de ter mexido num monte de vesperos deixados por Bolsonaro? Heranças malditas? Por que não mexeu nesse? Quer dizer que rolos de gestões anteriores diminuem a culpa do atual governo? Aí como ficou ridículo, né, dizer isso, e não dá para blindar o governo, começou uma operação para blindar o presidente. Aí a gente viu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que a CGU sabia e não falou nada, então o Palácio não tinha como descobrir. E assim, de absurdo em absurdo, a gente vê um governo envergonhado e atormentado. Envergonhado porque prometeu cuidar dos mais pobres e está enrolado com um caso de corrupção que assalta justamente os mais pobres. E atormentado porque não sabe como sair dessa cilada, nem como devolver o dinheiro a quem foi roubado. Bem, presidente Putin, primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos. E eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov, nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Nós vivemos um mundo conturbado. Muitas das coisas que nós acreditávamos que ia acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era do fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento das Nações Unidas, o crescimento do livre comércio. Depois de Paris, depois do Japão, depois da Itália, Roma, o que mais? Para onde que a Janja foi? Bom, deve ter ido para outros lugares aí que eu estou me esquecendo agora, mas o fato é que a Janja foi para Moscou, foi para a Rússia. A Janja, ela foi sem o Lula. Ela decidiu ir uma semana antes do seu marido, da comitiva oficial. E o que é que ela vai fazer lá? Ela vai visitar museus, né? Vai fazer lá aquele tour por a cidade lá de Moscou, fazer algumas visitas e tudo mais. Segundo a equipe dela, tem uma agenda aí para ser cumprida com algumas fundações, enfim. O fato é que a Janja, ela foi antes do Lula. Ela foi antes porque ela quer, nessas viagens que ela faz, ela quer justamente turistar, né? Ela quer turistar no pretexto de estar ali sendo uma membro do governo, né? Só que aí ela está gastando o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, né? Porque essa ida dela tem um preço, está custando dinheiro.
E esse dinheiro sai do nosso bolso. Então, nós estamos bancando a Janja lá em Moscou, agora, nesse momento, porque ela já desembarcou em Moscou. Né? E assim como nós bancamos, a gente bancou ela em Paris, a gente bancou a ida dela na Itália, em Roma, a gente bancou a ida dela no Japão, né? Depois de Moscou, me parece que o Lula vai para a Índia e muito provavelmente para a Índia, não é para a China, né? É Índia ou China? Eu acho que é China. Muito provavelmente ela vai junto, a gente vai bancar também, além do Lula bancar a Janja também, e mais essa viagem. E aí vai. Enquanto o pau tá comendo aqui de corrupção no governo e tudo mais, roubo no governo, roubo no INSS, fraudes, a Janja tá em mais uma das suas viagens, né? E você viu aí como é cômico, né? As falas da Janja, né? Falando tudo errado, né? E tudo mais, tal. Será que ela vai se encontrar com Macron? Ela vai se encontrar com Macron. Será que o Macron vai para Moscou ver a Janja? Seria interessante, né? O encontro do Macron com a Janja lá em Moscou. Será que eles iriam se cumprimentar? Será que ela foi 5 dias antes na frente do Lula para se encontrar com alguém? Será que o Macron já está por lá também? Tem que dar uma sondada nisso aí, porque isso pode ser que esteja acontecendo embaixo dos nossos olhos. Ai. O fato é que a Janja foi para mais uma viagem aí, mais uma gastança, e isso vai sair do nosso bolso, evidentemente. E muito provavelmente ela vai seguir a comitiva oficial do Lula pelo mundo. E como primeira-dama, evidentemente, né? Então é isso. Mais uma viagemzinha da Janja aí. A Janja que eu acho que ela só perde pra Dilma, né? Nessas falas dela. É a Janja. É a nossa primeira-dama. É o que nós temos para hoje. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.